Estamos de volta aqui com o videocast ExpoSec 2023, uma série de entrevistas realizadas pelos portais NetSeg e Security Brasil. E agora eu tenho um convidado especial, Maurício Lazzarin, uma longa experiência na perícia, que vem contar um pouco a sua história. Muito bem-vindo, Maurício, boa tarde, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer estar aqui, né? Realmente fico honrado em receber esse convite, né? Ainda mais uma feira enorme como essa, né? 24ª edição. É impressionante como a tecnologia vem ajudar a segurança de uma forma geral, né? Pois é, essa é a minha curiosidade, sabendo que você tem tanto tempo na perícia criminal e agora olhando tanta novidade que a gente tem aqui, como é fazer essa retrospectiva e comparar esse nível de evolução tecnológica que nós temos hoje com os recursos mais rudimentares que certamente você deve ter encontrado lá no início da carreira, né? Com certeza. Bom, só para deixar o Contextualizar. pessoal ciente, né? Eu completo agora em outubro 35 anos de perícia no estado de São Paulo. Então, lá atrás dos primórdios, vamos dizer assim, né? O perito não tinha tantas condições. A gente usava um veículo que não tinha nem vidro elétrico, não tinha ar-condicionado. O ar-condicionado era a janela aberta, né? E o perito tinha uma folha de papel e uma caneta na mão, e uma máquina fotográfica de filme, né? E quantas vezes a gente acabou... E contando com a sorte para não queimar o filme, né? Sim, e às vezes o fotógrafo saía conosco e ele, na cabeça dele, tinha colocado o filme na máquina, então você ia atender a ocorrência e ele fazendo foto, né, eram poses de 24 ou 36, né? E aí ele, 36, 37, 38, esse filme não acaba nunca. Aí ele ia perceber que estava sem o filme na máquina. Então essa era a tecnologia da época. E hoje você tem tudo eletrônico, né? Digital, você tem fotografia digital, você tem os drones que estão nos auxiliando. Nós temos um equipamento chamado scanner 3D, então você consegue colocar o equipamento no local, em pontos diferentes, fazer um levantamento e trazer isso para dentro do computador e trabalhar com ele em 3D. Então você consegue ver distância, você vê trajetória, você pode projetar um filme, por exemplo, no levantamento de um acidente de trânsito ao longo do período, do espaço, você consegue demonstrar o veículo transitando, você consegue demonstrar a percepção do motorista dentro do veículo no momento do acidente. Então, quer dizer, essa tecnologia é uma coisa de outro mundo, né? Nós passamos Você muito... consegue reconstruir toda a dinâmica do acontecimento ali usando essa série de recursos, né? Consegue. Então, meu áudio tá ruim. Aqui. É só ajustar aqui, ó. Tem um botãozinho aqui que você ajusta. Agora sim. Melhorou agora? Agora sim. Tá. Então você consegue demonstrar como se fosse um desenho animado. Sim. Trazer toda essa dinâmica de um acidente de trânsito nas diversas perspectivas, né? Nós fizemos um acidente em Itaguaí, não sei se o pessoal vai se recordar, né, de um acidente de ônibus, né, perto de São José do Rio Preto e perto de Sorocaba, ali, aquela região, né? E conseguiu-se, através desse levantamento, demonstrar a posição do caminhão, a movimentação do caminhão por dentro da cabine, do ônibus, do acidente em si, a movimentação dos veículos. Quer dizer, era um desenho animado do que aconteceu. Então, essa tecnologia não tem preço hoje, né? E Maurício, você acompanhou de perto essas transformações porque você começou ainda lá auxiliando a perícia, né? Como é que foi essa trajetória? Então, o meu início de carreira, em 88, foi como desenhista da Polícia Técnico Científica. Então, naquela época se perguntava assim, o que o desenhista faz? Faz retrato falado? Não, o desenhista da Polícia Técnico Científica, ele é um desenhista técnico. Então, ele faz um levantamento como se fosse um engenheiro civil, como se fosse um arquiteto, desenhando os cômodos, fazendo uma planta da casa, né? E naquela época, nós usávamos a prancheta, né, papel vegetal e tinta nanquim. Essa era a tecnologia do desenhista lá atrás, né? Depois, em 94, eu prestei o concurso para perito, e aí as coisas foram evoluindo. Hoje você faz tudo dentro do computador. Naquela época, eu lembro, por exemplo, nós fazíamos um acidente em folha de papel sulfite, né? E aí você errava, você tinha que refazer todo o desenho. Hoje está dentro de uma máquina, você consegue desenhar isso e você corrigir e manter aquele arquivo, fazendo alterações apenas de movimentação de veículos, etc. Então, ao passar desse tempo todo, a gente vê que
para quem está vivendo, né, parece que as coisas, a gente vai assimilando de tal forma Parece uma evolução simplesmente simples, natural, né? mas quando a gente para refletir sobre tudo isso, você vê que não, né? É um Que, salto. é, é, por exemplo, nós pensar que essa evolução aconteceu também nos últimos, sei lá, 20 anos, né? Não é uma coisa que vem ao longo do tempo. Não, não é constante, né? Não. E depois foi uma trajetória rápida, né? Começou a evoluir e hoje não tem mais fim. Hoje a Pois gente é, por isso que eu queria te perguntar o que te chama mais atenção dessa evolução toda, que talvez você não imaginasse que fosse acontecer, ou que tivesse o desejo que acontecesse e que se tornou real. Eu acredito que assim facilitou demais a vida do ser humano, mas ao mesmo tempo colocou o ser humano de lado, né? Se nós formos pensar que antigamente, por exemplo, a gente precisava de segurança, eram pessoas trabalhando na segurança, você tinha que, por exemplo, cuidar de uma empresa com um pátio grande, você tinha que colocar, sei lá, 20 seguranças. Hoje, com a tecnologia, né, você tirou o emprego desse pessoal, as pessoas também têm que evoluir, então tem que sair da mesmice, né, buscar aprendizado, buscar aprender um pouco mais sobre o desenvolvimento das coisas, né, e abraçar essa tecnologia. Imagina hoje você sair de casa e esquecer seu celular. Pois é. Você fica pelado. Não, Né? e hoje a gente prefere perder a carteira do que o celular, né? Exatamente. E a outra, você nem usa mais carteira, né? Porque hoje está tudo no celular. Hoje você vai fazer um pagamento através de um relógio, né? A gente vê a evolução aí de um chip embaixo da pele que você nem vai precisar mais de celular. Você vai se comunicar como a gente vê naqueles filmes de ciência, né? Lá atrás, que jamais imaginamos que o homem ia chegar na Lua. Aí começaram os filmes, acho que em 1940, levando o homem à Lua, ele passeando no espaço, e de repente aconteceu. Né? Sim. E hoje você tem essa tecnologia aos nossos pés, que em cada estande que você entra aqui, você fala, nossa, já chegou nesse ponto, né? Você não consegue, a sua cabeça não consegue evoluir tanto quanto essas pessoas que estão desenvolvendo tecnologia. E quando você vê, você fala, nossa, nesse ponto estamos, né? Já tem. Já Você tem. conseguiu dar uma volta pela feira? O que te chamou mais atenção? Tudo, né? A gente vê, nós que trabalhamos na segurança diretamente, principalmente nas falhas da segurança, né? Que a perícia ela faz a prova material para um processo judicial. Já aconteceu o incidente ali, né? Já aconteceu. Então, por exemplo, houve um furto numa residência, quando você chega, já aconteceu. Então você vê, onde é que falhou? Né? O que teve de errado aqui que facilitou esse ingresso do meliante? E você começa a passear aqui na feira, você vê evolução de tecnologia em câmeras, você vê evolução de tecnologia em elementos de segurança de portas, de veículos e etc. Então, tudo é um conjunto. Né? A segurança pública, ela, infelizmente, hoje ela não dá conta de tudo. Nós precisamos dessas parcerias, né? Desses empresários que estão aqui no evento, para dar um suporte. Quer dizer, você traz a segurança não só do policial que está na rua, mas também as pessoas têm que se prevenir um pouco, né? Se complementam, são trabalhos que se complementam, né? Tem que estar juntos, né? Não pode estar desvinculado. Esperar só do corpo de polícia para poder resolver a situação de segurança do Porque país. não dá para colocar um agente a cada metro, né? Exatamente, né? Então é necessário essa parceria, né? Tanto que estamos na feira aqui junto com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, né? Nós da Polícia Científica ou da perícia, como é mais conhecida, né? É importante trabalhar em conjunto, assim como as polícias trabalham em conjunto, essa relação sociedade com os funcionários públicos da segurança precisa ter. Agora há pouco você falou de falhas que acontecem, né? Trabalhando como perito e tendo esse olhar, né, que acaba sendo direcionado para detectar as falhas. O que mais falha quando acontece O que um mais falha incidente? é o ser humano. Às vezes ele pode ter toda a tecnologia dentro do seu ambiente, da sua casa, da sua empresa, e aí ele esquece de ligar. Ele deixa um ponto vulnerável. Então, assim, a tecnologia está para nos servir. Nós precisamos saber como nos servir da tecnologia. Então, as falhas que a gente percebe é justamente isso. Por exemplo, antigamente a gente não concebia que alguém invadisse um condomínio de residências, um prédio, né, de residência. Hoje você vê isso acontecer. E aí você fala, mas onde é que está esta falha? Geralmente é falha humana.
né? A portaria que não soube impedir a pessoa de entrar, de verificar se realmente ele é condômino ou não, se ele vai visitar alguém, né? Então, o que a gente mais vê hoje são falhas humanas, né? Porque a tecnologia pode até acontecer, né? Os bugs estão aí acontecendo de vez em quando, muito menos hoje, né? Mas Os sistemas são mais redundantes, né? Exato, né? E o que mais falha realmente é o ser humano. E para corrigir isso, só com muito treinamento, imagino, né? Treinamento e acreditar, né? Porque às vezes a pessoa fala, nunca vai acontecer comigo, né? E acontece. Então, esse evoluir da tecnologia, o ser humano tem que estar preparado para ele, né? E tem que saber como lidar com isso. No teu trabalho, você hoje tem uma posição de direção, Sim. né? Você tem contato com jovens peritos, gente que está ingressando agora na carreira. Qual é a diferença, além dessa parte tecnológica que você já falou, até do espírito, da vontade de trabalhar nessa área? As pessoas continuam sendo motivadas a serem peritas? Muito, muito, né? Assim, eu digo que nós tivemos um ponto de evolução a partir das séries televisivas, né? Então, lá atrás, há 35 anos atrás, a gente falava assim, olha, eu sou perito criminal. Aí fala, perito criminal, o que você faz? Não, por exemplo, se tiver um homicídio, eu vou até o local. Ah, você faz aquelas fotos, né? Então, a perícia não tinha esse contexto. Requer uma explicação também, Requer, né? Hoje, não, você fala, sou perito criminal. Ah, o CSI, né? O CSI virou emblemático. Né? E a partir do surgimento do CSI e tantas outras séries televisivas, né? Esse glamour da profissão apareceu. Então, hoje as pessoas se dedicam, elas querem trabalhar com perícia. E a perícia nada mais é do que a aplicação de ciência na resolução de crimes. Agora, o dia a dia não é tão glamuroso assim, né? Não, pelo contrário, é exaustivo. Eu vou trazer alguns números aqui, né? Imagine o seguinte, nós temos hoje, no estado de São Paulo, 1.400 peritos. Esse é o quadro de peritos. São 1.700 cargos, mas ainda temos alguns vagos aí que deve sair concurso agora na segunda metade do ano, né? Mas são 1.400 peritos. Nós expedimos anualmente 500 mil laudos. Nós fazemos 3 milhões de exames e examinamos 32 milhões de peças. Ou seja, não é um trabalho tão simples, né? Como se pensa, o perito está lá, acontece o caso, ele demora para sair para atender. Isso é um outro tabu que se fala, né? A perícia demora a chegar ao local do crime. Sim. Né? Então tem uma série de fatores aí. O perito hoje foi feita uma estimativa entre o acionamento da equipe de perícia até o atendimento local, não passam mais do que 55 minutos. Né? Então existe todo um trâmite da Polícia Militar chegar primeiro, preservar o local, levar a ocorrência até a Polícia Civil acionar a perícia. Então toda essa movimentação até a ciência do perito tem um passar, que é 4, 5 horas, depois do atendimento da perícia. Então o perito ele está à disposição da sociedade, mas ainda está um número insuficiente, né? Então se trabalha muito, muita coisa para fazer. E a casuística também é alta, né? É altíssimo, né? Como eu falei, são 500 mil laudos por ano, né? Então, são 500 mil casos no mínimo, porque a perícia, um laudo não significa um caso, né? Você tem, às vezes, 2, 3 laudos relacionados a um caso só. Então, números estimativos, acredito que devemos atender aí cerca de 200 mil ocorrências por ano, 250 mil ocorrências por ano. Ou seja, não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Para 1.500 peritos, faz um cálculo aí, né, para ver. Então tem esse glamour todo da profissão, né, que é o perito trabalha principalmente, né, com os crimes contra a vida. Então quando se fala em perícia, só se pensa no crime de homicídio, ou suicídio, etc. Mas na verdade nós temos um leque todo de atendimento, né? Imagine que todos os artigos do Código Penal requisitam perícia. Então, o Código Penal não traz só o crime de homicídio, ele traz uma infinidade. E quem faz essa prova material para esse processo é a perícia. É a perícia. Então, nós atuamos em tudo, né? E é necessário que a pessoa tenha esse dom de querer trabalhar só. Não é simplesmente ingressar e falar assim, eu sou perito daqui para frente e acabou. Não. A cada dia é uma novidade, cada caso é um caso diferente, apesar de ser, às vezes, a mesma natureza.
exemplo, você atender furto, só que cada furto conta uma história, conta uma forma de ingresso, conta um resultado disso, né? Então, um aprendizado contínuo, né? Contínuo. E é assim, até me perguntam, se você não fosse perito, o que é que você seria? Eu falo, eu só seria perito, né? Apesar de ser advogado e engenheiro também, atuei um pouco na área da engenharia, mas eu só seria perito, não saberia ser outra coisa hoje. Pois é, então Maurício, muito obrigado pelo teu tempo, por vir aqui conversar com a gente. O tempo passou rápido, olha, 15 minutos de conversa nossa Puxa já. vida, nossa, eu não Pois senti. é. Quando a gente fala o que gosta, né? Passa rápido o tempo. Então, com essa convicção aqui na escolha pela profissão e pela experiência adquirida ao longo de tanto tempo, né, Maurício? A gente encerra mais uma conversa aqui nessa série de bate-papos do videocast ExpoSec 2023, organizado pela Revista Security, pelo portal NetSeg e com o apoio dos nossos patrocinadores, a Shure e a Dealer. Muito obrigado e até o próximo encontro. Obrigado, viu, Marcelo? Obrigado.